Alô, muito boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade, hoje com um destaque todo especial para o futebol europeu. Barcelona, campeão na Espanha. Porto e Juventus, quase campeões em Portugal e na Itália. Mourinho desdenha Guardiola. E amanhã tem Real Madrid e Bayern pela UEFA Champions League. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então, você que é apaixonado por esportes, venha com a gente aqui na Rádio Futebol Clube. Você que curte as nossas páginas, cada dia que passa aumenta o número de curtidas, a gente fica muito feliz no Facebook, no Instagram, no Twitter, através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C. Você ouve a Rádio Futebol Clube onde você quiser, onde você estiver, como você puder, através do www.radiofutebolclube.com.br, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, no aplicativo TuneIn, né? No RádioNet também, no aplicativo RádioNet, estamos lá. É só baixar o aplicativo, procurar Rádio Futebol Clube, apaixonados por esportes, e nós estaremos lá. Hoje muita coisa boa aqui, principalmente do futebol europeu, muitas informações, e comigo na ponta da linha, direto do velho continente, direto de Portugal, Lucas Lagata. Tudo bem, Lagata? Tranquilo? Tudo bem, Carlos Lima? Boa noite a você, boa noite ao ouvinte da Rádio Futebol Clube. Muitas informações aqui do Velho Continente e para começar, vamos começar por Portugal, vamos começar por qual? Grande Carlos Lima. Como você está ao vivo comigo, eu vou primeiro colocar, né, o boletim que o Notari deixou pra gente. Afinal de contas, o Barça é mais uma vez campeão espanhol, então vamos homenagear, e tem muito torcedor do Barcelona aqui no Brasil também. Então eu vou abrir com o Notari, a festa do Barça, e depois a gente fala um pouco também do campeonato português. Vamos lá, Norberto Notari falando do Barcelona campeão aqui no Upgrade. Com 3 gols de Messi, o Barcelona foi campeão espanhol mais uma vez e com 4 rodadas de antecedência. A equipe liderada pelo argentino, artilheiro do campeonato com 32 gols até aqui, venceu o La Coruña por 4-2. O outro gol foi marcado por Felipe Coutinho. Após o apito final da partida, a festa dos torcedores marcou as ruas da Espanha. Um dos tradicionais pontos de comemoração da claque catalã, a Fonte Canaletas, contou com a presença de muitas pessoas. No local, os culés não esqueceram do maior ídolo do clube rival, o Real Madrid, e provocaram o português Cristiano Ronaldo. Por parte dos atletas, a festa também foi garantida nos vestiários. Após a partida, a TV oficial do Barcelona ouviu o destaque da equipe de Ernesto Valverde, o argentino Lionel Messi, que diz que o título é merecido. Muito feliz, muita alegria por conseguir esta liga. Sabemos lo complicado que es ganar una liga, por eso hay que valorarlo, disfrutarlo y festejarlo nosotros y con toda la gente que merecido lo tenemos. Creo que fuimos muito superior a los demás rivales. O Barcelona conquistou seu 25º título espanhol. O Real Madrid, terceiro colocado até aqui e garantido na fase de grupos da próxima Champions, ainda é o maior vencedor com 33 conquistas. Além dessas equipes, o Atlético de Madrid também está classificado para a Liga dos Campeões da Europa. O Deportivo La Coruña, treinado pelo holandês Seedorf, o Las Palmas e o Málaga estão rebaixados. Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Show do Notari, com o clima da torcida, o clima dos jogadores no vestiário e a palavra simplesmente de Lionel Messi. Essa dupla de Portugal, vou dizer uma coisa pra você, viu? Norberto Notari e um tal de Lucas Lagata, os caras arrebentam, viu, Luquinha? Carlos Lima, imagina, são palavras generosas suas, mas olha, falando do Barcelona,
impressionante, né? O Barcelona, aqui a imprensa europeia destaca que é o 9º título em 14 anos, ou seja, desde da temporada 2004-2005, o Barça venceu 9 de 14 campeonatos, deixando apenas 4 para o Real Madrid e 1 para o Atlético de Madrid, uma hegemonia nos últimos 15 anos do Barcelona, e o Messi, incrível, Lionel Messi, Lima, eu acredito que vai chegar muito forte para a Copa do Mundo e pode levar a Argentina bem longe na Rússia, viu, Lima? Ah, sem dúvida nenhuma. E tem mais um detalhe, né, Lucas? O Barcelona tá invicto, né, rapaz? Ele pode ser campeão invicto. Tem esse pequeno detalhe. Até agora, pequeno entre aspas, né? São 34 jogos, 26 vitórias e 8 empates. Já pensou? O problema é que no caminho do Barcelona ainda tem o Real Madrid, né? Tudo bem que o jogo vai ser no Camp Nou, aquela coisa toda, tal, mas é a próxima partida, domingo que vem, 6 de maio, Barcelona e Real Madrid. Já imaginou se o Real confirmar a vaga para a final da Liga dos Campeões e conseguir dar uma cutucada, carimbar a faixa do Barcelona? Acho que o que resta para o Real Madrid é isso, né? Porque foi muito mal no Campeonato Espanhol, mas está aí muito próximo de conquistar outra vez a Liga dos Campeões. É uma coisa impressionante, a gente tem dito muito isso aqui, né? A conexão que existe entre Real Madrid e Champions League, né, Lucas? É impressionante, realmente, mas em relação ao campeonato espanhol, certamente o Zidane vai motivar todos os seus jogadores para tentar apagar um pouco a festa, amenizar a festa do Barcelona. Já em relação à Liga dos Campeões, o Real Madrid está para fazer história. Mais uma vez, Lima, sabe por quê? Porque se o Real Madrid chegar à final da Champions League, será o único clube a se tornar o primeiro clube da história a conseguir 2 séries de 3 presenças consecutivas em finais da Taça dos Campeões, ou seja, antes do Benfica, o Real Madrid já foi por 2 vezes, se passar pelo Bayern e chegar à final, será a única equipe da história 2 vezes com 3 finais consecutivas. As outras equipes europeias que já conseguiram esse feito, até então já igualado pelo Real Madrid, é o Benfica, o Ajax, o Bayern, o Milan e a Juventus. E se o Real Madrid conseguir agora, será mais uma vez um feito histórico, né? Sem dizer que o Cristiano Ronaldo, uma máquina de Champions League, vai para sua 5ª final, ou seja, impressionante esse retrospecto do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo nessa temporada, 2017-2018, só não fez gol no último jogo. No jogo de ida contra o Bayern. Todas as outras partidas ele fez pelo menos um gol. São 121 gols, ele é o maior artilheiro da competição, contando, né, juntando-se aí os gols que ele fez também pelo Manchester United. O Messi tem 100 gols, quer dizer, 21 a menos que o Cristiano. E já que estamos falando de Real Madrid, né, o Real Madrid tem 2 dúvidas para o jogo de amanhã contra o Bayern de Munique. O Nacho e também o Isco. Né? O Nacho com um problema na coxa, o Isco com um problema no ombro, se bem que pelo que o Zidane falou nas últimas horas, esses 2 estão aí e tal, sendo observados, mas deverão normalmente jogar. A provável formação terá o Keylor Navas, o Nacho, Ramos, que é o Sérgio Ramos, Varane e Marcelo, Modric, o Toni Kroos, Casemiro, Asensio, Benzema e o Cristiano Ronaldo. O Benzema que foi banco no primeiro jogo, ele armou uma formação mais defensiva com o Lucas Vázquez, né, na primeira partida, mas amanhã, jogando em casa, ele coloca de novo o Benzema, que é o grande companheiro do Cristiano Ronaldo. O Carvajal está contundido, não vai jogar, né? E pelo lado do Bayern, o Bayern já não tinha o Neuer, já não tinha o Coman, e ele ganhou 3 problemas no jogo de ida. O Boateng, o Vidal e o Robben. Esses 3 jogadores contundidos estarão fora, né, da partida de amanhã. O Alaba é dúvida também, né, mas deve jogar. Então a provável formação do Bayern terá o Rich no gol, Kimmich, Hummels, Sili e Alaba.
o Martínez, o Thiago, né, o brasileiro, o James Rodrigues e o Miller, Ribéry e Lewandowski. O Zidane, bom, a gente falou muito aqui que o Arsène Wenger não aguentava mais responder se ia continuar depois no Arsenal, depois dessa temporada, até que ele colocou um Barça, falou, não, tô fora, acabou a temporada, eu vou embora. E o Zidane a mesma coisa. Perguntaram para ele, olha só, na véspera de uma decisão importante, se a conquista da Champions, né, seria assim, o fator preponderante para ele continuar no Real Madrid ou não. Vamos ouvir o Zidane. Independientemente de eso, de todas formas, lo que tú sabes, ya he dicho muchas veces que bueno, que soy entrenador hoy y quiero seguir dentro de este club. No es todo lo que, pero no me importa, no es la importancia, y te lo voy a repetir, porque al final es verdad, además es lo que me importa, lo que nosotros nos importa a todos, es lo que estamos haciendo ahora, lo que es el partido de mañana, porque no jugamos una semifinal, no jugamos una final, y intentar pensar únicamente a estas coisas. Então, tá aí o Zidane, né? Ele falou, minha preocupação é o jogo de amanhã, eu não estou preocupado com o que vai acontecer depois, quero continuar no clube, aquela coisa toda, mas a galera sempre dá aquela cutucada básica, né, Lucas? Não, sem dúvida nenhuma, né? Provocando algum deslize aí no discurso do Zidane, mas o que ele respondeu aí para o colega espanhol foi que está muito focado e tem que estar mesmo, tem que estar preocupado com o jogo do Bayern, né? Contra o Bayern, porque agora, mais do que nunca, o 2-1 na primeira partida dá um certo conforto para o Real Madrid, mas não podemos esquecer que no jogo das quartas de final a Juventus quase aprontou uma grande história jogando em Madrid, e teve aquele lance, aquele pênalti que o Cristiano Ronaldo acabou por fazer o gol e classificando o Real Madrid para as semifinais. Então, o Zidane, sabendo do risco e do potencial do Bayern, mesmo sem seus principais jogadores, Robin não joga, então é uma falta muito forte para a equipe do Bayern, sendo que o Real Madrid vive um grande momento. Tenho que destacar aqui, mas que o Marcelo vive a melhor fase da carreira dele. Ele tem feito gols, ele tem feito o seu papel na defesa do Real Madrid, chega muito forte, com uma moral muito elevada para a Copa do Mundo, jogando com a seleção brasileira. Então, assim, o Real Madrid está com a faca e o queijo na mão para se classificar para a final, e o Zidane tem mais que despachar estas perguntas da maneira que fez e reafirmando que deseja ficar, incentivando o seu jogador. Você tocou num ponto importante, que é a arbitragem, né? E o Jupp Heynckes, que é o técnico do Bayern de Munique, ele falou nas últimas horas que a grande preocupação é justamente a arbitragem. Ele falou, espero que a arbitragem, né, que os caras se concentrem apenas na arbitragem, não sei o quê, quer dizer, dando a entender de que o Real Madrid tem sido beneficiado. E em alguns jogos, vamos combinar, que foi mesmo, né? E o árbitro amanhã vai ser o Cüneyt Çakır, o turco, mesmo, um juiz, até agora os jogos que eu tenho visto dele, ele trabalhou bem, foi o mesmo juiz que apitou aquela final, Corinthians e Chelsea, em 2012, do Mundial da FIFA, lá no Japão, e nos jogos mais recentes dele na Champions, ele trabalhou direitinho. Vamos torcer para que ele amanhã realmente não seja assunto depois do jogo. Essa é a nossa torcida. Tudo que a gente quer é que o árbitro realmente não apareça, que ele faça o trabalho dele e ninguém lembre dele depois do jogo, né, Lagato? Exatamente. Um bom árbitro é aquele que ninguém nem lembra quem apitou o jogo, tal jogo. Agora, quando você lembra do árbitro, é porque alguma coisa de ruim aconteceu. Veja que tem acontecido aí no Campeonato Brasileiro, até na Libertadores da América, constantes reclamações, polêmicas envolvendo a arbitragem. Isso é muito ruim para o futebol, né, Lima? Então, sorte para o turco na partida do Real Madrid e contra o Bayern. Aliás, que me perdoem os turcos que vivem no Brasil, porque, evidentemente, eu dei a pronúncia aqui aportuguesada do rapaz, porque outro dia, sabe, do Lagata, só por curiosidade, eu coloquei no Google Tradutor o nome desse juiz
E aí tem aquele, né, aquele alto-falantezinho para você ouvir como é que é a pronúncia. Não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente fala aqui, né? Kuyunetsakir, nada, né? Em turco, a pronúncia é completamente diferente. Então, que me perdoem os turcos, mas, né, como a gente está no Brasil, aquela coisa toda, vamos de Kuyunetsakir mesmo, ok? Exatamente. Só uma informação para complementar essa questão de pronúncia. Aqui em Portugal, eles aportuguesam todos os nomes próprios, inclusive, veja só, Lima, os nomes da realeza britânica. Aqui, a rainha Elizabeth II é conhecida como Rainha Isabel, e seu filho Charles, que para nós é Charles, aqui é o Carlos. E o William é o Guilherme, ou seja, eles aportuguesam realmente tudo. Então não tem problema, Lima, pode aportuguesar à vontade o nome do árbitro turco aí. E tem mais uma, que essa eu ouvi algumas vezes, né? A cidade de Bordeaux, na França, eles chamam de Bordeaux, né? Bordeaux. Exatamente, Bordeaux. Vamos exatamente, Bordeaux, eles aportugam tudo. Então, já que estamos falando da terrinha, vamos virar a página. Campeonato português cada vez mais perto do norte, não é isso, Lagata? Exatamente, Lima. Após a derrota do Benfica para o Tondela por 3-2 no último sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Português, a equipe encarnada praticamente deu adeus à disputa pelo título desta temporada. Isso porque o líder Porto ampliou a vantagem para 5 pontos depois de vencer o Marítimo da Ilha da Madeira por 1-0, isto faltando apenas 2 rodadas para o fim do torneio. E para complicar ainda mais a vida do Benfica, Lima, o Sporting, seu principal rival da capital portuguesa, superou o Portimonense por 2-1 e agora está com os mesmos 77 pontos da equipe da Luz. Apesar de ainda terem chances matemáticas de conquistar a taça, Benfica e Sporting, que irão se enfrentar na próxima rodada, disputam claramente o vice-campeonato, pois apenas o primeiro e segundo colocados ganham a classificação direta para a fase de grupos da próxima temporada da Champions League. Ou seja, a segunda colocação aqui no Campeonato Português é muito importante, pois o terceiro colocado segue para as pré-eliminatórias do principal torneio de equipes da Europa. Por outro lado, a equipe do Porto, o técnico Sérgio Conceição, tem respondido aos questionamentos da imprensa, dizendo que o bom momento do Porto, que quase está com a mão na taça, depende apenas de um empate nas próximas 2 rodadas para garantir o título do Campeonato Português. O Sérgio Conceição diz que tudo parte da união da própria equipe. Confiança e saber daquilo que são a nossa qualidade, mas também saber daquilo que são os nossos defeitos é fundamental. Eu acho que foi trabalhando em cima disso, com essa humildade, que conseguimos formar um grupo verdadeiramente forte. E formou mesmo. É isso aí, Lima, forte, né? E formou mesmo. O homem não foi fraco, não. Ó, eu tô vendo aqui, pelos critérios de desempate, né, Lagata? O Sporting passou o Porto, né? Os dois estão com 77, pelo menos na classificação que eu tenho aqui, o Sporting está em segundo e o Benfica em terceiro. Sim, porque aqui o critério de desempate é o confronto direto. No entanto, a próxima rodada do Campeonato Português reserva o jogo Benfica e Sporting, que aí sim vai definir realmente o segundo colocado do Campeonato Português, uma vez que o Porto, com o empate nas 2 últimas rodadas com apenas um empate já se torna campeão, mesmo com a vitória das outras equipes. O confronto direto, o Porto tem vantagem e por isso tem 82 pontos contra 77 do Benfica e do Sporting. E é isso, Lima. O Porto já foi recebido no aeroporto lá do Porto, lá do norte de Portugal, com muita festa pelos seus torcedores, que já cantam a vitória do título desta temporada depois de 4 anos de hegemonia, 4 temporadas de hegemonia do Benfica, que era tetracampeão, um feito também histórico aqui no futebol português.
Até porque o Porto vai receber o Feirense, né? Não é possível que o Porto não consiga pelo menos empatar com o Feirense em casa. Então, esse título praticamente já é do Porto. E tem um outro detalhe também, né, Lagata? Como o Sport e Benfica vão jogar no sábado, se eles empatarem, também o Porto já é campeão, né? Então, o Porto já pode entrar campeão domingo, né? Certo? Exatamente. Hoje não tem o Porto muito dificilmente, com 2 partidas, uma contra o Feirense e na última rodada jogando fora de casa, fora do Porto, o Porto vai enfrentar o Vitória de Guimarães. Não é um jogo fácil, no entanto, o Porto só precisa do empate e torcer para que o empate entre Sporting e Benfica, ou um tropeço de qualquer um dessas 2 equipes na próxima rodada. Mas assim, o Porto vem numa grande fase e o técnico Sérgio Conceição deixou claro aí que a equipe está bem unida para conquistar o título e quebrar essa hegemonia do Benfica nos últimos 4 anos. E a galera quer fazer a festa em casa, né? Vai ser legal ganhar o título domingo em casa, do lado do torcedor, da volta olímpica, aquela coisa toda. É muito mais... Claro, ganhar é sempre bom, né? Se ganhar fora, vai comemorar do mesmo jeito. Mas como tem a chance de comemorar em casa e joga por um simples empate, então vai ser mais gostoso, mais saboroso para o torcedor do Porto, evidentemente, comemorar com os seus jogadores lá no Estádio do Dragão. E outra equipe que é impressionante é a Juventus. A gente transmitiu aqui sábado Inter e Juventus, mas foi um jogaço. Não, tecnicamente não foi brilhante, mas foi um jogo dramático, porque no primeiro tempo, logo no começo do jogo, a Juventus fez 1-0 com o Douglas Costa, o jogador brasileiro, aos 13 minutos. Aí, 5 minutos depois, o Vecino, jogador uruguaio, deu um pisão, né, assim, bem maldoso no Mandzukic. No primeiro momento, o árbitro da partida, o Daniele Orsato, deu amarelo. Mas como na Itália existe o árbitro de vídeo, né, alguém falou para ele, professor, dá uma olhadinha de novo nesse lance aí, que o senhor vai mudar de opinião. Aí ele parou o jogo, fez aquele sinal, né? Foi lá, olhou e voltou com o vermelho na mão. Aí o que aconteceu? A Inter ficou com 1 a menos desde os 18 do primeiro tempo e perdendo por 1-0. No segundo tempo, mesmo com 1 a menos, a Inter foi para cima, virou o jogo, o Icardi fez um gol, aí o Barzali fez um gol contra no cruzamento da esquerda, mas se o Barzali não fizesse o gol contra, o Icardi ia fazer de novo, porque ele estava do lado ali do Barzali, já dentro da área, que a bola já havia passado pelo goleiro, então, de qualquer maneira, seria gol da Inter. E a Inter bravamente foi segurando o resultado, segurando. Mas aí, aos 42 do segundo tempo, o Quadrado empatou e 2 minutos depois teve uma falta para a Juventus, cruzamento na área, o Higuaín de cabeça virou o jogo. 3-2. Aí o que aconteceu? Com esse resultado, a Juventus abriu 4 pontos do time do Napoli, que jogaria, né, no dia seguinte, no caso ontem, né, contra a Fiorentina fora, né? E já se sabia que seria um jogo difícil. E eu disse hoje de manhã e vou repetir aqui. O futebol, Lagata, ele é muito dinâmico, né? Um dia você é herói, no outro você é vilão. E às vezes até no mesmo jogo. Você vai de vilão a herói, de herói a vilão, rapidinho, né? E foi o que aconteceu com o senegalês Kalidou Koulibaly. O Koulibaly, na semana passada, foi o grande herói do Napoli. Ele marcou um gol aos 48 do segundo tempo contra a Juventus em Turim, jogo 0-0. Né? Aí, com essa vitória, o Napoli havia encostado de novo na Juventus, né? Um pontinho, tal, aquela coisa toda. Aí ontem, aos 6 minutos, ele foi expulso. Ou seja, deixou o Napoli na mão. E aí o que aconteceu? 3-0 para a Fiorentina e o Napoli de novo está a 4 pontos da Juventus e agora dificilmente será campeão italiano. São as voltas que o futebol dá, mas na reta de chegada, time que está acostumado a ser campeão, normalmente nesse momento ele se impõe. E aquele que dificilmente né? O Napoli só tem 2 títulos ainda lá na década de 80, com Maradona, com Careca. Parece que os caras tremem na base e o Napoli está mostrando isso, né, Lagato? Sem dúvida nenhuma. Era a chance do Napoli
continuar próximo da Juventus, colocando pressão em cima da equipe de Turim, mas aí encontrou a Fiorentina, que é aquele time, na semana passada, ali, eu lembro que você até comentou que a Fiorentina é aquele time que é imprevisível, ela pode fazer um grande jogo, como fez, e venceu por 3-0, ou pode sofrer uma goleada. Você tinha ressaltado que a Fiorentina seria uma partida muito complicada para a equipe do Napoli, mas mais complicado ainda era Inter e Juventus, e a Juventus comprovou que, apesar da desclassificação na Champions League, uma desclassificação um tanto quanto conturbada, por muitos considerada injusta, no campeonato italiano mostrou força, e também agora com 4 pontos de diferença para o Napoli, faltando 3 rodadas para o fim do campeonato, ainda há chance do Napoli reverter a situação, mas a Juventus já se encaminha aí para o título do campeonato italiano desta temporada 2017-2018. O Napoli perdeu a chance porque na penúltima rodada os dois vão ter jogos difíceis fora de casa. O Napoli vai jogar com a Sampdoria, mas a Juventus vai jogar com a Roma em Roma. Quer dizer, então é um jogo em que, teoricamente, a Juventus pode empatar, né? Perfeitamente, poderia empatar. E esse resultado, se o Napoli continuasse ganhando, já serviria para o Napoli ser campeão, no caso, né, evidentemente, de vitórias consecutivas. Mas como isso não aconteceu, mesmo que a Juventus perca da Roma agora, né, na última rodada a Juventus tem um jogo contra o Verona em casa e não vai desperdiçar a chance. Embora a Juventus tenha tropeçado, por exemplo, no Spal, né? Teve uma rodada aí que a Juve empatou com o Spal em casa 0-0, né? O Spal está lá em 17º, brigando para não cair. Então, sei lá. Eu já falei tanta coisa do campeonato italiano que eu tenho medo de queimar a língua. De qualquer maneira, acho que dessa vez a Juventus vai ser campeã e não vai ter jeito. E para a gente finalizar, meu caro Lagata e amigos, os nossos apaixonados por esportes, aquele personagem que eu adoro, né? Toda vez que tem entrevista do Mourinho eu fico ligado, porque o cara é um showman, né? Além de ser um grande treinador, mas ultimamente não tá... Mas não dá para você discutir a história do Mourinho no futebol. Ele pode não jogar bonito, ele é um cara mais pragmático, tal, não é igual o Guardiola, que joga bonito, aquela coisa toda. Mas o cara tem currículo, o cara é super campeão, então não dá para discutir. Você pode até não gostar do estilo de jogo dos times que o Mourinho treina, tudo bem, é um direito. Agora, não dá para, né, descartar a história dele, os feitos dele no futebol europeu. E aí, o que aconteceu? O Guardiola, evidentemente, né, como ele caiu fora da Champions League, ele supervalorizou o campeonato inglês, está na dele, né? Foi um campeonato espetacular, com o Manchester City liderando praticamente o campeonato inteiro, aquela coisa toda, uma conquista brilhante, com muitos pontos à frente, com 5 rodadas de antecedência. Aí o Guardiola chegou e falou assim, não, eu acho até que o campeonato inglês é mais importante que a Champions League e tal. E aí perguntaram para o Mourinho o que ele achava dessa declaração do Guardiola. I think we always say that the most important one is the one that we win. So when I won the Champions League was the most important trophy for me. When I won the leagues were more important for me. And when I win nothing, I say that win is not important. E o Mourinho arrancando gargalhada da rapaziada, porque ele falou assim, bom... Isso é normal, né? Acho que ele quis falar em geral de todos os treinadores. Acho que ele não falou só dele especificamente, né? Quando a gente ganha a Champions League, é o campeonato mais importante do mundo. Quando a gente ganha ligas, também as ligas são os campeonatos mais importantes do mundo. E quando a gente não ganha nada, a gente diz que ganhar não é importante. É um showman o Mourinho, né, Lagata? Sem dúvida nenhuma. Foi muito perspicaz ao comentar esse questionamento dos jornalistas e um quanto debochado em relação ao Pep Guardiola, que considerou que a conquista da Premier League mais importante
que a Liga dos Campeões. Está de brincadeira também o Pep Guardiola com essa declaração. Eu até entendo que tem que ressaltar a vitória na Premier League, o título, mas dizer que a Premier League é mais importante que a Liga dos Campeões é desdenhar, é minimizar a importância da Champions League. E o Mourinho, sabendo, muito astuto em relação ao futebol, disse, né, penso que dizemos que o mais importante é sempre aquilo que ganhamos, e aí no final arremata triunfalmente dizendo, quando não ganho nada, digo que ganhar não é importante. Tá parecendo a questão do Paulistinha, quando eu ganho é o Paulistão, quando eu perco é o Paulistinha, sabe, Lima? É bem isso mesmo, né? O mundo do futebol tá cheio disso, né? Aquilo que a gente ganha é uma maravilha, e aquilo que a gente perde, não vale nada, aquela coisa toda. E o Mourinho colocou isso muito bem. Agora, quanto à declaração do Guardiola de dizer que o campeonato inglês é melhor que a Champions League, eu só tenho a dizer uma coisa: menos Guardiola. Muito menos Guardiola. Olha que eu sou seu fã, hein? Um abraço, hein, Lagata? Foi muito legal tê-lo conosco, né? Não só comigo, mas comigo aqui no comando do programa e com os nossos ouvintes, mais uma vez no Upgrade. Um abração, viu, Lagata? E agora vai para aquele seu bacalhau com natas, com um vinhozinho, pode ser do Porto, que é mais digestivo, ou então um vinho tinto, aí eu não sei. Aí fica a seu critério, tá bom? Opa, que delícia! Grande Carlos Lima, muito obrigado mais uma vez pelo espaço aqui na Rádio Futebol Clube. Um grande abraço a você e aos ouvintes do Upgrade e até a próxima segunda. Valeu, Lucas Lagata, direto de Portugal, direto do velho continente, com os detalhes do futebol europeu, abrilhantando mais uma edição do nosso Upgrade. Hoje, emenda de feriado, rapaziada viajando pra lá, viajando pra cá, curtindo a família e tal. Então, não teremos o Fora do Campo, que é o nosso programa tradicional de segunda-feira, programa de debates, aquela coisa toda, tal. Então, demos uma folga pra rapaziada, tá todo mundo descansando, mas na semana que vem voltaremos com o nosso Fora do Campo, que começa sempre às 7 da noite, o nosso programa de debates de toda segunda. A qualquer momento na programação da Rádio Futebol Clube, o Upgrade, com as informações do esporte. E amanhã não tem conversa não, hein? Amanhã, 9 da manhã, Breakfast News normalmente, não importa que seja feriado, estaremos aqui com informações do futebol brasileiro e internacional. E às 15h45, o plantão da Champions, com o grande jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique. Amanhã vamos conhecer o primeiro finalista da Champions League, com aquele jeito que você já sabe, com muita informação, muito comentário, muita curiosidade. Amanhã estarei ao lado de Zé Boquinha, José Roberto Lux nos comentários do plantão da Champions. E na quarta-feira teremos Roma e Liverpool, também no plantão da Champions. Estarei ao lado do Fábio Salgueiro. E depois do plantão da Champions, na quarta, Copa do Brasil, hein? Ponte Preta e Flamengo, 7h30 da noite. E na quinta-feira, o plantão da Liga Europa, com 2 grandes jogos também definindo os finalistas. Salzburg e Olympique de Marselha, Atlético de Madrid e Arsenal. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.